E vai começar mais um Jovem pra Poer. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ative as notificações para estar por dentro de todos os vídeos. E se você ainda não viu o primeiro vídeo do primeiro sacramento, o sacramento do batismo, clica então nesses cantinhos aqui e tu vai poder ver o vídeo lá primeiro. Depois tu volta pra cá. Para começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que tu se confessou, hein? Pode ser que faça bastante tempo. Mas na verdade, às vezes a gente não sabe quantas vezes nós devemos nos confessar. A igreja nos orienta que nós confessemos pelo menos na vigília pascal, né, na Páscoa e no Natal. Mas depende muito de cada um, depende muito da santidade da vida de cada pessoa. Eu particularmente preciso me confessar toda semana, às vezes até mais. E como é bom se confessar. Sacramento da confissão, ele também é conhecido como sacramento da misericórdia, sacramento da volta, né? Porque é nós que voltamos ao Pai, voltamos a Deus. Sacramento da alegria, eu chamo de sacramento da alegria, porque não tem nada mais gostoso de tirar o peso das costas, de chegar aos pés do meu Senhor e dizer: Pai, perdoa-me, pois eu falhei. Ao mesmo se remete então ao filho pródigo lá no Evangelho. O sacramento da confissão, ele também é conhecido como sacramento da penitência, né? Porque é ele que nos remete a voltar ao Pai, mas nós temos um preço a pagar para que nós possamos receber a misericórdia. E esse preço é o nosso arrependimento, né? E a nossa verdadeira atitude de contrição. Ou seja, eu me confesso e depois eu vou lá e faço uma penitência. Eu peço perdão ao meu irmão, eu me coloco em estado de humildade para reparar os erros que eu cometi. E o sacramento da confissão nada mais é que um sinal de Deus. Ele é verdadeiramente uma graça que nos foi dada. E todo aquele que se confessar verdadeiramente receberá o seu perdão. Porém, aquele que se arrepender verdadeiramente. É importante que nós entendamos, para que nós possamos nos confessar bem, o que é pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, ações que nós cometemos, erros, faltas, tudo isso que nos afasta de Deus é considerado sim um pecado. O pecado em si, ele é uma ofensa a Deus. E sim, existem pecados mortais, ou seja, pecados que nos levam à morte, pecados que magoam tanto a Deus, que machucam tanto o coração de Deus, e também a nossa alma, que nos leva então ao inferno. E existem os pecados veniais. O que são os pecados mortais? Todos os pecados mortais são os pecados que são contra as 10 leis de Deus, os 10 mandamentos. Matar, roubar, não guardar domingo de festa, desonrar pai e mãe, mentir, pecar contra a castidade, furtar, enfim, cobiçar a mulher do próximo. Todos esses pecados, necessariamente, que infringem um dos 10 mandamentos, são pecados mortais. E por ser pecado mortal, nós temos a necessidade de, na hora da confissão, confessar não somente o pecado, mas dizer a quantidade de vezes feita, ou seja, eu roubei 4, 5 vezes o meu irmão. E a quantidade que eu roubei, óbvio, né? Eu roubei 50 centavos, peguei 50 centavos sem pedir, e outro, ou roubei, né? É a mesma coisa. Ou eu peguei lá R$1.000 do meu irmão, roubei, né? R$1.000. Claro que a quantidade vai agravar mais ainda o pecado, né? E além da quantidade que nós temos que citar na hora da confissão, nós temos que dizer também quais são as circunstâncias. As circunstâncias são, eu roubei um pão do meu vizinho na rua, na padaria, enfim, porque eu tô passando fome, tô passando necessidade. Bom, é pecado? É grave? É. Mas a circunstância, ela meio que nos faz, né, pecar. Porque na hora da fome, né, tem aquela frase muito conhecida: a ocasião faz o ladrão. Claro que isso não é verdade. Se a gente é santo, a gente não vai pecar em qualquer circunstância. Mas, às vezes, agrava o pecado quando a gente faz uma coisa com conhecimento, com consciência de maldade, ou quando a gente faz por necessidade, ou enfim,
Tem coisas às vezes que nos levam a pecar e a circunstância acaba deixando o pecado grave não tão grave, né? Por exemplo, pequei contra a castidade, pecado muito grave, né? Mas eu pequei contra a castidade com a minha namorada, então mais grave ainda. Quantas vezes foram? 10? Mais grave ainda. Os pecados veniais, eles são conhecidos por ser livres da consciência, ou seja, quando a gente comete um pecado, a gente ofende a Deus, ou quando a gente é cristão, acabou de entrar na igreja católica e a gente faltou à missa. Mas a gente não sabia que não podia faltar, porque não nos foi dito, porque a gente não recebeu educação de casa, não foi catequizado, enfim. Então não é um pecado, né? Não é um pecado, é um pecado venial, né? E no momento que tu começa a saber, ter consciência de que aquilo é uma falta grave diante de Deus, daí sim se torna um pecado mortal. O pecado venial também, ele é cometido muitas vezes sem querer, aquele pecado do dia a dia, que infelizmente na nossa natureza caída nos remete então a esses pequenos delitos que nós fazemos então ao coração de Deus. Vale lembrar também que todo pecado que nós cometemos e que leva um irmão nosso a pecar junto, independente de qual seja o pecado, isso vai contra os 10 mandamentos ou não, ele é considerado sim um pecado, uma ofensa grave a Deus, um pecado mortal, devido então a essa natureza da gente levar o nosso irmão ao inferno, não ao céu, ao pecado e não à santidade. A confissão em si nós podemos separar em 4 partes. A primeira parte da confissão, ela já começa antes mesmo da gente procurar um sacerdote para se confessar e pedir perdão a Deus. Sim, nós temos que procurar um sacerdote para se confessar, e não direto com ele, não direto com Deus. Porque Deus nos deu o ministério sacerdotal, Deus instituiu a igreja como sacramento, né? Como os seus sacramentos, para que nós possamos então procurar Deus. O primeiro passo é a gente sentir necessidade de confessar, sentir necessidade de perdão, né? Lá no Evangelho do Filho Pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Tava lá o filho pródigo, gastou todos os seus bens, estava lá querendo se contentar com a lavagem dos porcos e ele caiu em si. É o primeiro passo, quando a gente nota a necessidade de voltar ao Pai. Por isso o sacramento da volta. O segundo passo é produzir, é pensar, refletir e realmente fazer um exame de consciência. Ou seja, eu senti que eu estava no caminho errado, mas é preciso a gente parar e pensar tudo aquilo que nós fizemos de errado. Todas as vezes que nós ofendemos a Deus, para que daí no terceiro passo nós possamos, diante do sacerdote, iniciar uma boa e uma santa confissão, citando tudo aquilo que ofende a Deus, não somente as coisas que eu acredito que sejam erradas. Que se tu não confessar tudo diante do sacerdote, ou se tu lembrar de alguma coisa no meio da confissão e omitir, por vergonha, por falta de arrependimento, a confissão se torna inválida. Então é extremamente necessário fazer um bom exame de consciência. Para facilitar, eu vou deixar um link aqui na descrição que leva lá para o Católico Orante. Vocês podem clicar, abrir e ler lá o exame de consciência bem completo com os passos, orações, meditando então os 10 mandamentos. O terceiro passo então é em si a confissão, é chegar diante do Pai já com o exame de consciência, já arrependido: Senhor, eu pequei, né? No Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 18, diz assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço mais ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Essa frase eu praticamente decorei, porque é um evangelho tão falado, tão bonito, e quão belo para a gente poder refletir a nossa vida, quantas vezes necessitamos voltar. É isso que a gente faz na confissão, a gente chega no sacerdote, que não é o sacerdote somente, não é só o padre, mas é Cristo impregnado no seu santo ministério, no sacramento da ordem, que nós vamos falar adiante. E através do sacerdote nós recebemos sim o real e verdadeiro perdão de Deus. Lá no final da confissão, o sacerdote ele vai ver tudo aquilo que nós passamos, vendo as consequências, as coisas que nós cometemos. Ele vai nos guiar, nos direcionar para verdadeiramente fazermos uma penitência, que é o 4º passo da confissão. Essa penitência, ela pode ser uma oração, ela pode ser pedir perdão para o irmão que a gente ofendeu, pode ser um ato de caridade,
pode ser jejum, pode ser muitas coisas. É muito importante que essa penitência seja feita de todo o coração. Às vezes são coisas pequenas, mas que nos remetem, nos ensinam verdadeiramente a voltar e não cair mais naqueles pecados. Porém, se acontecer do sacerdote não der uma penitência que você no seu coração acha que não é adequada, ou que você pensa e sente que pode fazer mais, fale para o sacerdote. Sacerdote, olha, eu posso fazer mais. Eu mereço um castigo, uma penitência maior. Exija mais de mim, né? E peça então para esse sacerdote então poder guiar bem nessa busca pela santidade. A confissão então precisa ter mais 4 características que a gente tem que tomar muita atenção. Muitas vezes nós não sabemos elas, não sabemos fazer elas na prática. Ou às vezes sabemos a teoria e não a prática. Então é importante que nós entendamos. A confissão em si precisa ser objetiva, né? Então como é que funciona? Ela tem que ser clara, concreta, concisa, completa. Monsenhor Valmir do CLJ ia falar clara, concreta, concisa e completa. Clara, concreta, concisa e completa, né? Para decorar. E o que é cada uma dessas coisas? Clara, porque a gente tem que falar para o sacerdote precisa entender cada um dos nossos pecados com clareza, né? Não falar assim, padre, eu pequei contra a castidade, contra a castidade. Não é isso, a gente tem que falar com clareza. Eu pequei contra a castidade fazendo tal coisa, olhando filmes pornográficos, pensando malícia sobre a minha namorada, ou sobre alguma menina, ou sobre alguém, enfim. Ela precisa ser completa, ou seja, ela não posso dizer, padre, pequei contra a castidade. Não é só isso. Porque pecar contra a castidade pode ser um mau pensamento, pode ser fazer sexo, né, com outra mulher fora do casamento, trair, pode ser a masturbação, pode ser olhar filmes pornográficos, pode ser muita coisa. Então o sacerdote não vai saber até que grau, o que agravou mais esse pecado. Se tu tá lá no fundo do poço ou se tu tá apenas com dificuldade em relação à castidade. Então é muito importante que seja uma informação completa. A terceira coisa então é concisa. O que é concisa? A gente fala de forma completa, mas a gente não vai dizer aonde a gente pecou, a hora que a gente pecou, quantos graus estava aquele dia. Por fim, a confissão precisa ser concreta. Ou seja, a pessoa que vai lá se confessar, ela precisa estar verdadeiramente arrependida, ou pelo menos buscar o máximo desse arrependimento. Eu sei como é difícil a gente se arrepender. Hoje a gente está tão impregnado nessa sociedade relativista que a gente tem às vezes mais dúvida do que é certo do que é errado, e a gente às vezes não aprende a se arrepender sobre uma coisa que é verdadeiramente errada. Então é muito importante que nós tentemos ao máximo buscar esse arrependimento, e lembrando que arrependimento não é sentimentalismo, não é chorar na confissão, mas sim verdadeiramente chegar lá e tentar entender, compreender em razão, né, e fé, que aquilo verdadeiramente ofendeu a Deus. Se você gostou deste conteúdo, deixa o seu like aqui, né? Põe o teu joinha. Se não gostou, vai o dislike, faz parte. Comenta, por favor, fala o que você gostou, o que você acha que pode melhorar. E não deixa, por favor, de se inscrever, compartilhar e principalmente ativar o sininho, tá bom? Eu agradeço muito quem ficou até aqui e desejo a você uma boa confissão, tá bom? Valeu, tchau! Pois o amor apaga os erros que ainda